Olá, alunos do nono período, tudo bem? Vamos aqui à atividade de hoje, que está aí no portal. Disponibilizei para vocês. Coloquei mais 4 dias, além do prazo padrão para envio no site. Prazo padrão é de 5 dias, mais 4 dias. Estou colocando 9 dias nessa atividade para resolução e envio ao portal, tá? 9 dias. Senhores, eu trouxe aqui uma atividade que se relaciona a uma decisão tida como interlocutória no processo penal, nesse caso, que vai desafiar recurso em sentido estrito, tá? Então, eu trouxe um exercício, um caso concreto, para vocês confeccionarem a peça de recurso, mas primeiro eu quero chamar a atenção de uma coisa. Vamos lá no Código de Processo Penal, no artigo 581, tá? Abram aí o manual de vocês aí, o Vadmecum, tá? Abram aí o artigo 581. A primeira lição que eu deixo aqui é o seguinte: toda vez que você estiver diante de uma decisão do juiz que vai desafiar algum recurso, sempre o primeiro deles vai ser embargo de declaração para sanar alguma obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, né? Na vara criminal no procedimento sumário e ordinário, ou apenas omissão, obscuridade e contradição no âmbito do juizado especial criminal, tá? Toda decisão, via de regra, é embargável. Superada a ideia dos embargos de declaração, nós temos que trabalhar com o próximo recurso. No processo penal, no âmbito do procedimento sumário do ordinário, que é o que nos interessa aqui para efeito de recurso em distrito, nós temos que sempre analisar com cautela dois grandes recursos: recurso em distrito e apelação. Só que você nunca vai analisar se a decisão é relacionada à apelação primeiro, que a apelação ela é residual em relação ao recurso em distrito. Residual como assim, professor? Sempre que não for categoricamente uma opção de recurso em distrito, sempre que não for categoricamente um caso recorrível via recurso em distrito, obrigatoriamente vai ser na via da apelação. Por isso que ela é residual, é o que sobra, é o resíduo, tá? A gente analisa obrigatoriamente uma decisão para saber se ela é atacável na via do recurso em distrito. Se não for, a gente trabalha com apelação, tá bom? Isso num processo penal que está em curso, porque depois que a sentença transitada em julgado, a gente sempre vai falar de agravo na execução penal, tá? Então, atenção aqui que mesmo que se você comprar um Vadmecum novinho agora, ou se você for lá no site do Planalto, na aba Legislação, e baixar o Código de Processo Penal e ler o artigo 581, o seu artigo 581 vai estar lá com 24 incisos. Só que boa parte desses incisos foi revogada tacitamente pela Lei de Execução Penal. Então, eu vou identificar quais os incisos são, que foram revogados, foram muitos. Como foi revogado pela Lei de Execução Penal, agora, na execução penal, não vai ser recurso em distrito. Algumas hipóteses que eu vou falar aqui para os senhores. Será agravo na execução, tá? Então, eu vou listar aqui para os senhores quais os dispositivos que nós não trabalhamos mais com recurso em distrito, em que pese o legislador ainda deixar aqui no Código de Processo Penal. Mas por técnica legislativa, a gente sabe aqui que a lei nova revoga a lei anterior, não é? Que com ela disciplina a matéria contrária sobre o mesmo ponto. E a execução penal, ela é superior, que é de 1984, ao Código de Processo Penal, que é da década de 40. Tá bom? Então, nós não vamos trabalhar com o recurso em sentido estrito. Vamos lá, primeiro inciso aqui. No inciso 11, façam uma bolinha ou marquem aí, ó. O meu código tá assim, ó. Tá bom? Marquem aí as hipóteses que não são de recurso em sentido estrito, e sim agravo na execução. Porque nessas hipóteses, nós já temos execução penal, nós já temos trânsito em julgado.
tá? Então, inciso 11, que fala sobre a suspensão condicional da pena. O inciso 12, anotem aí o inciso 12, fala sobre o livramento condicional. Livramento condicional é execução penal, não é mesmo? O inciso 14, que não é caso aqui de agravo na execução, mas é caso de reclamação administrativa. Então, no inciso 14, vocês põem uma remissão assim, ó, vide artigo 426, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vide artigo 426, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Por quê? Antigamente era recurso em sentido estrito, quando nós tivéssemos alguma alteração na lista geral de jurados. Hoje não é mais. Uma alteração dentro do Código de Processo Penal. E o legislador ele é tão porco, com perdão da palavra, que nem para retificar aqui o inciso 14 eles retificaram. Mudaram dentro do mesmo código e não alteraram o inciso 14. Tá? Então é uma reclamação administrativa que pode ser interposta por qualquer um do povo. Não existe nem capacidade postulatória. Antigamente existia. Então 14 é reclamação administrativa. 426, parágrafo 1º, tá? A remissão é que eu sugiro, do Código de Processo Penal. Inciso 17, marquem aí, é agravo na execução. Inciso 19, agravo na execução. 20, 21, 22, 23 e 24, todos esses agravos na execução. Então, o que sobrou para a gente aqui foram os incisos 1 a 9, no inciso 8º, o inciso 15, o inciso 18. Essas são as hipóteses de recurso em sentido estrito, tá? Tá bom? Ok? Então vamos lá. O recurso em sentido estrito, ele é taxativo. Só nessas hipóteses aqui listadas, excetuadas as hipóteses de agravo na execução, são hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Ele é interposto em 5 dias. Após a sua interposição, o advogado que interpuser, ou o MP que interpuser, pode, depois de 2 dias, apresentar as razões do recurso, ou se ele quiser fazer ao mesmo tempo, interposição e razões, que é o exercício da aula de hoje, uma coisa só, interposição e razões, tá? Vamos lá. Que mais? Sobre o recurso em sentido estrito. Então, superada a hipótese de recurso em sentido estrito, se não fosse o caso, aí que eu manejaria a apelação, tá bom? Tirando isso, eu trabalho com o recurso em sentido estrito, beleza? A estrutura dele é muito próxima da apelação. Eu tenho uma petição de interposição, que ao final tem a assinatura do advogado. Na outra folha, eu tenho as razões de recurso, tá? Tudo junto. Interposição numa folha, razões, e se precisar de mais folhas, nas folhas seguintes. E ao final, outra assinatura do advogado, lá no final, tá? Coloquei um modelo da estrutura da petição para vocês no portal. Atenção que no recurso em sentido estrito pode haver juízo de retratação pelo magistrado que deu a decisão. Só nele. Então, se o juiz recebeu o recurso em sentido estrito, que ele vai ser interposto na comarca, eu apresento o recurso em sentido estrito ali na primeira instância, para o juiz da causa. Esse juiz pode voltar atrás, é o recurso em sentido estrito, pensar melhor assim, não, vou exercer o recurso em sentido estrito, eu vou exercer meu juízo de retratação, vou modificar minha decisão e não vou enviar o processo para o tribunal. Difícil isso acontecer, né? Muito difícil, eu nunca vi, tá? Mas é possível o juízo de retratação pelo juiz. Superado o juízo de retratação, os autos são enviados ao tribunal, tá?
E eu coloquei algumas datas aí de publicação da decisão e trânsito em julgado para o Ministério Público. Nós vamos trabalhar como advogado, assistente da acusação. E você vai ter que manejar esse recurso no último dia do prazo recursal. O prazo recursal é de 5 dias. Contam-se em dias corridos, né? Não conta em dia útil, não, dia corrido. Então, você vai analisar aqui quanto que foi o trânsito em julgado para o MP. Trânsito em julgado dia 4 de maio, hoje, né? Para o MP, segunda-feira. Então, eu vou contar o prazo de recurso aqui. 5 dias, último dia, hein? Então, dia 5, primeiro dia. O dia seguinte é o primeiro dia, não é assim? Prazo recursal. Amanhã é dia útil, então o primeiro dia do 5 é amanhã. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Venceria no sábado. No sábado, como o prazo é processual, prorroga-se para segunda-feira, admitindo que segunda-feira é primeiro dia útil. Então, o último dia do prazo recursal para o assistente da acusação é no dia 11 de maio. Essa é a data que você tem que colocar aí na petição, tá bom? No mais é isso, eu estou aberto a dúvidas no portal. Forte abraço para vocês. Tudo de bom.